Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, que vamos fazer uma videoaula. Meu nome é Juliano Ramos, na internet também sou conhecido como Grubelilo. E vou falar um pouquinho sobre o canal, sobre o objetivo. Esse é o primeiro vídeo, é um vídeo que provavelmente terá alguns defeitos na sua edição, porque também será a minha primeira edição com o vídeo. E não é o meu foco, não trabalho com design, não trabalho com editoração, mas a gente vai se virar para tentar passar a melhor qualidade possível, um treinamento gratuito que começa com essa primeira aula. Eu comecei a desenvolver a rede social voltada ao usuário Linux, que é a www.rede.tux4.com.br, e que o objetivo é de ser uma rede para a gente compartilhar conhecimento. E está sendo bem legal, a rede está crescendo, as pessoas estão entrando, estão compartilhando conhecimento sobre Linux e software livre. Eu estou curtindo bastante. Qualquer um que se cadastrar na rede, peço que me adicione. Eu sou o Grubelilo, Juliano Ramos, e estou lá para compartilhar conhecimento, trocar informação e tudo mais. E assim, várias pessoas que entravam na rede eram usuários iniciantes de software livre, né, usuários iniciantes de Linux, e sempre traziam perguntas comuns sobre como usar o sistema no dia a dia, esse tipo de coisa. Qual o melhor player de vídeo, como instalar um plugin de um navegador, como que você instalava, por exemplo, o Skype, ou se era compatível com o Word, era compatível com o pacote Office que tinha na distribuição de Linux que ele estava usando. Esse tipo de coisa me fez escrever uma revista que é chamada Revista Tux for You, que é uma revista voltada para o usuário iniciante de Linux, assim como tinha uns anos atrás uma revista que era a revista do Linux, especializada só para usuários iniciantes nesse sistema operacional. Acontece que esse formato PDF já está meio defasado, esse formato de arquivo, as pessoas não querem ficar baixando no seu computador, fazendo download, lendo, então acho que não funciona muito. É um projeto assim que já iniciou com algo que não seria tão legal. Só que o bacana de ter iniciado esse projeto foi que deu a ideia de criar agora essa revista eletrônica, por isso que eu preservo o nome, revista.tux4.com.br, que é uma revista eletrônica onde eu vou fazer as videoaulas e estou convidando, né, vários colaboradores aí de todo o Brasil que queiram fazer videoaula, que queiram fazer entrevistas com pessoas ou empresas envolvidas de certa maneira com o mundo do software livre e que venham a colaborar. Então eu preciso de colaboradores voluntários que queiram ter aí seu nome divulgado, que queiram criar esse vínculo com a comunidade do software livre, que eu acho bem legal. Bom, essa primeira videoaula eu vou falar sobre o sistema operacional Linux, então uma introdução ao Linux. É a primeira aula de tudo, porque eu pretendo seguir uma linha, uma sequência de aulas, e depois começar a falar sobre certificação Linux. Então, quem está iniciando nesse mundo Linux, a gente vai pegar do início, aprender instalação de sistema, instalação de pacotes, configuração. Então a gente vai começar bem do básico. Então, antes de falarmos propriamente dito sobre o sistema operacional Linux, ou GNU Linux, mais à frente nós vamos entender essa diferença. Vamos começar falando sobre o que é um sistema operacional, né? Então, voltando lá ao princípio, a informática básica, nós tínhamos hardware, que é a parte física do computador, nós tínhamos software, que são os programas. E nessa classe de programas a gente tem um programa bem especial, né, que é o sistema operacional. O sistema operacional é um programa que funciona como uma ponte entre o computador e o usuário, para que você possa, através do sistema operacional, usar outros programas. Os outros programas que você usa, a gente chama de aplicativos. Sem o sistema operacional, você não poderia, por exemplo, digitar texto, desenhar ou usar na internet. O sistema operacional, ele diz ao computador como mostrar as coisas na tela, como imprimi-las, lê-las e escrevê-las. Então, o sistema operacional é a ponte entre você e o computador. Tá? Ele que te dá a interface gráfica, que faz o seu mouse funcionar, que faz a caixinha produzir som, né, que faz o microfone. Então o sistema operacional está ali fazendo a ponte para que tudo funcione corretamente, o mais simples possível para o usuário. Então, quais os exemplos de sistema operacional? Os mais comuns são aqui os sistemas operacionais da Microsoft, né, que estão na grande maioria dos computadores do mundo. Então você tem as versões, né, diversas, Windows XP, Windows Vista, 7, 8, né?
e são esses sistemas da Microsoft que são sistemas operacionais. Nós temos aqui logos de várias distribuições de GNU Linux, que também são sistemas operacionais. Nós vamos entender um pouco mais à frente o que é essa distribuição e por que eu falo GNU Linux ou Linux, nós vamos entender isso um pouquinho à frente. Nós temos aqui o ícone do sistema operacional da BSD, que ele vem também baseado em Unix, assim como o GNU e o Linux são baseados em Unix, o BSD também, e o macOS, que roda em computadores da Apple, tá? Que é tão proprietário quanto o Windows, apesar de vir o macOS baseado em BSD, que por sua vez é baseado em Unix. Software proprietário versus software livre. O software proprietário é quando o usuário não possui acesso ao código-fonte do programa. E o software livre é quando o usuário possui acesso ao código-fonte do programa, o oposto. Mas para entender isso melhor, eu uso um exemplo aqui de uma receita de um bolo de chocolate. Pô, Juliano, gordo tem que falar de comida, né? Não tem por onde fugir. Então, bolo de chocolate, eu adoro. E nesse friozinho, então, bolo de chocolate com chazinho, não tem nada melhor. Então, falando aqui sobre bolo de chocolate, a receita do bolo de chocolate eu coloco como um código-fonte. A receita do bolo de chocolate é aberta, então você vê como é feita. Olha lá, 2 xícaras diferentes de trigo, 2 xícaras de açúcar. Então você vendo essa receita, você consegue reproduzir, você consegue fazer um bolo de chocolate. Assim é o software livre. O software livre você tem acesso a ver como funciona. Só que assim como acontece com o bolo de chocolate, se você não for você não trabalhar com isso, com confecção de bolos, com criação aí, nem sei como que fala isso, você não é um padeiro, né, decalker, sei lá, se você não trabalha com isso, né, você não vai conseguir reproduzir um bolo de chocolate com perfeição como aquele da foto. Você vai fazer, vai ser meia boca ou não vai nem conseguir fazer. Eu provavelmente não conseguiria nem fazer. Então, a mesma coisa acontece. O software livre, você tem o código-fonte, mas todo mundo é programador, todo mundo é desenvolvedor que vai conseguir ver o código-fonte e entender? Não, nem todo mundo. Mas você tem uma liberdade, porque você sabe o que está lá. E assim como o bolo de chocolate, se tivesse escrito ali no meio da receita veneno, com certeza algum padeiro me informar quando visse essa receita e falar: olha, não coloca ali veneno, porque você vai morrer. E a mesma coisa acontece com o software livre. São milhares e milhares de programadores que vão estar olhando o código-fonte. Se tiver alguma coisa errada, vão te alertar, você não vai nem chegar a usar. Então, quando você usa o software livre, você está muito seguro. Diferente do que acontece com o software proprietário. Imagine você comer algo que você não sabe como é feito. Né? Não te dá um medo? Você vai, pô, come esse bolo aqui, do que é feito? Eu não tenho a mínima ideia, eu não posso te falar do que é feito. A única coisa que você pode fazer é comer esse bolo. Você não pode nem dar para alguém esse bolo. Então é isso que acontece, por exemplo, quando você vai lá e compra uma licença da Microsoft. Você tem direito de usar o Windows, mas você não tem direito de pegar aquele CD e dar para alguém, para instalar no seu computador, tá? Porque isso seria considerado pirataria. E você não tem direito a ver como que eles colocaram esse código. Então você não sabe se lá dentro eles estão espionando o que você está fazendo enquanto você navega na internet, se eles estão espiando e mandando essas informações para empresas, para te mandarem marketing, né? Então, pô, você é surfista e você vê só propaganda chegando no seu computador voltado a surf. Você é advogado, você só vê chegando propagandas para você, alguma coisa referente a softwares de advocacia. E o que acontece? São programas que estão aí analisando o seu uso, sua navegação, né? Estão mandando essas empresas para que mandem marketing direcionado para você. Isso eu estou falando das coisas mais simples que pode acontecer. Pode estar acontecendo coisa muito pior aí, como espionagem que já saiu agora em casos recentes, né? Espionando o Brasil, etc. e tudo mais, mas não vou entrar nesses detalhes não. Bom, num software ser considerado software livre, para que esse software realmente passe nos critérios e fale, olha, esse software é um software livre, ele tem que ter praticamente 4 liberdades. Existem outras leis de software livre, mas eu vou falar aqui da lei específica do sistema operacional Linux e da maioria dos softwares livres que hoje existem, que é essa lei, que é a GPL, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, então não vou atravessar muitas coisas. Mas basicamente você precisa ter 4 liberdades. Você tem que ter a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Você tem que ter a liberdade de estudar como esse programa funciona, se você quiser. Você tem que ter a liberdade de distribuir cópias, de modo que você ajude o próximo.
E você tem que ter a liberdade de modificar esse programa e distribuir as modificações para que toda a comunidade se beneficie. Se o seu software tiver essas 4 liberdades, esse software é um software livre. Vamos falar então agora um pouco da origem do sistema operacional Linux ou GNU Linux, que ela vem desde a década de 60. Então lá na década de 60, 4 empresas, que são essas, MIT, GE, HTT e Laboratórios Bell, essas empresas se uniram num consórcio para criar um sistema operacional de grande porte para ser usado nos mainframes, que são os grandes computadores, e o nome desse sistema operacional era Multics. Em 1969, 9 anos depois, foi a primeira vez que esse sistema funcionou. Ken Thompson, ele era um pesquisador do Multics e trabalhava na Bell. Ele se retirou do projeto, mas continuou estudando o sistema operacional, dando início à saga Unix. Então Ken Thompson se retirou, mas continuou desenvolvendo e começou a desenvolver o sistema chamado Unix. Em 1973, outro pesquisador, o Dennis Ritchie, pegou esse Unix criado pelo Ken Thompson e melhorou, modificou, reescreveu do zero, agora numa linguagem de alto nível chamada C, que ele mesmo desenvolveu essa linguagem. Então, um grande hacker, é uma pessoa de muita influência e muito lembrado na comunidade, e não só na comunidade do software, mas em toda a comunidade de tecnologia, né? É o Dennis Ritchie, porque a linguagem C, com certeza, é uma das linguagens mais difundidas aí por todo mundo. Entre 1977 e 81, a HTT alterou esse Unix, que já tinha linguagem C, era baseado em C, e lançou comercialmente chamando de Sistema 3. Em 83, ele vendeu, continuou vendendo essas versões do Unix, né, e acabou se tornando um padrão aí de sistemas Unix, e ele é comerciado até hoje por empresas como a IBM, HP, Sun. Então o Unix, ele é proprietário, assim como o Windows, ele é proprietário, tem um código fechado, ele é vendido, ele é comercial, né? Então o Unix é um sistema operacional proprietário. Mas para que o estudante de ciência da computação pudesse aprender um pouco do Unix, por ele ser caríssimo, porque ele era usado só em mainframes, grandes computadores, era necessário que as faculdades tivessem grandes computadores, elas não iam deixar o usuário, o aluno ir lá mexer no mainframe. Então era necessário criar algo mais simples para que o usuário pudesse aprender e conseguisse operar os outros sistemas. Foi desenvolvido o sistema Minix. O Minix era uma versão do Unix, porém gratuita, e todo mundo tinha acesso a ver como que era o seu código-fonte. E ela é desenvolvida para fins educacionais, para que as pessoas na faculdade aprendessem a usar o Minix, para quando fosse trabalhar, pegasse o Unix e soubesse utilizar. E aí o que acontece? Uma coisa bem bacana, que esse cara, que é o Linus bendito, né, o Linux Benedict Torvalds, ele gostou de utilizar o Unix, se apaixonou pelo sistema e reescreveu do zero, não usa nenhum código do Unix, não usa nenhum código do Minix, ele reescreveu o sistema do zero baseado na funcionalidade do Minix. E deu o nome do sistema de Linux, que é o seu nome, Linux, mais Unix. E aí a gente tinha o sistema Linux. Tá? O sistema Linux, a gente vai entender que ele é o kernel, ele é o núcleo, ele é a peça que faz o hardware funcionar. E agora a gente vai dar início a um outro entendimento para depois a gente voltar nisso. GNU, GPL, FSF, software livre são palavras que você vai ver muito na comunidade, são palavras que vai estar no seu dia a dia quando você começar a trabalhar agora com software livre. Então vamos entender um pouquinho essas coisas. GNU é um sistema operacional, e ele é uma piada hacker, que GNU não é um Unix, né? GNU is not Unix, né? Então GNU é um sistema operacional. GPL é a licença que garante que todo software livre deve continuar livre, que é a licença pública geral. E a FSF é a Fundação do Software Livre, que é uma organização sem fins lucrativos que garante que a GPL está sendo executada. Então a organização FSF, a Fundação do Software Livre, ela se dedica à eliminação de restrições sobre cópias, redistribuição, estudo e modificação de programas de computadores. Aí tem outro termo, Free Software.
Free software ou open source? Os dois termos refletem a mesma coisa. Só que free software, quando você fala free em inglês, você lembra o termo grátis. E era muito ruim quando você ia, por exemplo, tentar comercializar alguma coisa baseada em free software, porque os investidores já pensavam, pô, como você quer investir em alguma coisa que é gratuita, free de grátis, né? E não free de livre, de liberdade. E falando nisso, como que a gente pode ganhar dinheiro com software livre? Primeiro, você pode ganhar software livre fazendo isso que eu estou fazendo gratuitamente, que é ministrando treinamento, ministrando conhecimento, passando esse conhecimento adiante. Ministrando esse treinamento, entrando numa escola para virar um instrutor, você pode estar ganhando dinheiro com software livre. Ou ministrando, realizando suporte, foi outra coisa que eu fiz durante muito tempo da minha vida. E também como consultor. Então essa área de suporte é uma área bem forte para você ganhar dinheiro aí com software livre. Open source. Open source, ele o termo é bem melhor para a questão de empresas. Então o open source fica mais audível, você chegar para um investidor e você falar que você quer investir em software open source ou software de código aberto. Então na verdade free software e open source são a mesma coisa, só mudou-se o termo para que isso ficasse melhor na visão corporativa, na visão empresarial. Richard Stallman. Então voltando agora para o sistema operacional GNU. Em 1984, Richard Stallman começou a construir seu sistema operacional livre, que era similar ao Unix. No início de 90 estava quase pronto, porém faltava um kernel que estava sendo desenvolvido lentamente, de nome Hurd. Então o que é o kernel, né? O kernel é a peça central de um sistema operacional. Para um sistema ser operacional, ele precisa ter aplicativos, ele precisa ser fácil de uso, ele precisa interagir com o hardware, ele precisa ser essa ponte. O sistema operacional precisa ser amigável, né? E um sistema operacional sem um kernel, que é a peça que faz o hardware funcionar, se não tiver isso, não é um sistema operacional. E faltava. Então Richard Stallman, ele tinha toda essa filosofia de software livre, ele criou a FSF, já estava em desenvolvimento, ele já tinha essa ideia de liberdade do conceito da GPL, mas o seu sistema operacional, chamado GNU, não tinha um kernel. Então não podia ainda estar pronto para o público. Os seus softwares ainda eram softwares, apesar de serem livres, tinham que rodar em Unix ou num sistema proprietário. E aí o que aconteceu? Em 1991, Linus Torvalds lançou o seu kernel Linux, baseado no Minix, como eu falei anteriormente. Ele lançou isso na comunidade como um sistema, um kernel livre para ser utilizado em algum projeto de sistema operacional. Ele não tinha muita ambição o que seria esse sistema operacional. Porém, esse sistema operacional foi adotado por Richard Stallman e junto com os pacotes, junto com os programas e as bibliotecas que já funcionavam para o sistema GNU, foi compilado junto com o kernel de Linus Torvalds e o sistema ficou pronto para ser distribuído para o público em geral e recebeu o nome de GNU Linux, porque tinham aplicativos e aplicações do sistema operacional GNU, mas rodava no kernel desenvolvido por Linus Torvalds, que também foi incorporado à liberdade de software e se tornou tudo um pacote de software livre chamado GNU Linux. E aí, o certo é GNU Linux ou Linux, né? Eu coloco que você decide, esta é a sua liberdade. Não sou tão defensor radical como o Richard Stallman. Se você começar a pesquisar e ler sobre ele, você vai ver que ele chega a ser religioso na defesa do termo, que deve ser GNU Linux, para você dar crédito aos desenvolvedores de software GNU e dar crédito ao kernel de Linus Torvalds. Porém, acabou que as empresas tratam muito do termo Linux por ser mais simples de falar e mais tranquilo, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito da questão. Aqui esse último slide, então dessa primeira videoaula foi só uma introdução ao sistema. Eu falo sobre alguns projetos. A revista.tux4.com.br precisa de colaboradores, então estou sendo até agora nesse lançamento o único instrutor da revista, então pretendo fazer diversos videoaulas
e a gente necessita aí, né, para se tornar isso um grupo forte de vários colaboradores, instrutores. Então, se você tiver um tempo para fazer um vídeo como esse, você basicamente precisa de um software que captura a tela do computador, um microfone, e você quiser criar um tutorial, sei lá, sobre configuração de um player de vídeo, de um player de música, se você quiser como instalar um jogo no Linux, se você quiser fazer um treinamento mais avançado sobre programação, ou sobre HTML, PHP, né, que entra nessa área de programação, sobre servidores, você tem toda essa liberdade de fazer esse vídeo. E aí você vai postar esse vídeo dentro do nosso canal, que é o canal Tux no YouTube. E eu vou colocar dentro esse vídeo, eu vou pegar do canal do YouTube, que vai estar lá postado, e vou colocar dentro da revista.tux4.com.br, porque fica mais organizado. Se você entrar nesse site, você vai ver que tem os canais, já estão divididos os canais, e as categorias, onde as pessoas vão conseguir achar com facilidade. Então você vai entrar lá na revista, você vai abrir lá o canal, só videoaulas de Linux, só videoaula de programação, ou só entrevistas, né? Então se você quer entrevistar alguém também, pega aí, você já tem vontade de ser jornalista, então usa isso como uma experiência, vai fazer o que você gosta e vem participar com a gente. A rede.tux4.com.br é a nossa rede social de usuários de software livre. A gente já está com um público bem bacana de pessoas que curtem o software livre, que estão aí fazendo a rede acontecer. Então eu convido você a vir entrar na rede. O jobs.tux4.com.br é um projeto também que eu tenho, que eu deixei disponível, que é para você cadastrar freelancer, para você cadastrar, se oferecer ao mercado de trabalho e quem sabe aí você ser contratado por um trabalho freelancer, tá? E no YouTube, o nosso canal é o Tux For You, que provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo por ele. E é o canal aí, eu preciso que não só você veja, né, o vídeo, que isso já aumenta aí o Ibope do canal e tal, mas que você clique aí no botão se inscrever, porque é isso que vai dar mais energia aí pra gente, conseguir mais pessoas para que esse projeto continue e venha crescer e ajudar toda a comunidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a participação e a presença de vocês, espero que curtam e comentem aí sobre os vídeos o que acharam que eu preciso melhorar nas próximas edições. Valeu!